Fala pessoal, tudo bom? Fabiano, colaboradores passivos, com mais um vídeo aqui. Dessa vez eu estou fazendo um vídeo que foi pedido no grupo do Facebook e também por mensagens diretas ou por WhatsApp ou por Facebook Messenger, tudo que vem no celular. E o pessoal quer saber um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, para quem é novo no canal, uh, volta e assista os outros vídeos para você ter mais uma ideia do que sobre o que é o canal, tá? A gente fala aqui sobre print on demand ou impressão por, eu não sei falar em português. Então vamos lá, vamos direto pro vídeo, porque como vocês sabem eu não sou youtuber, eu vou falando conforme vem as coisas na cabeça. Eu escrevi algumas coisas aqui nesse slide, só para ter uma ideia de como, do que falar sobre a minha trajetória para vocês, tá bom? Mas vamos indo aí eu dependo das perguntas de vocês no ou no vídeo ou no Facebook para me poder responder mais perguntas, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser interessante. História, onde eu aprendi, né, que trocar tempo por dinheiro não era para mim. E eu falo que salário é pior que comissão. Se vocês são seguidores dos meus vídeos, no começo eu acredito que eu falei sobre isso já. Sobre o salário é o seguinte: eu não acredito em trocar o meu tempo por um salário para deixar outra pessoa rica, tá? Que eu quero dizer com isso? O trabalho convencional que a gente faz hoje em dia, né? Que é muito popular no Brasil, bom, é muito popular em vários lugares. É aquele trabalho que você trabalha para uma empresa, você trabalha sei lá, das 8 às 5 e no fim do mês eles te pagam um salário. Isso é trocar o seu tempo por um salário e você está trabalhando para deixar uma outra pessoa rica, né? Então, por que eu tô falando nisso? Porque eu aprendi cedo, muito cedo, que isso não era uma coisa para mim. Mas eu vou voltar até o comecinho. Eu tinha 12 anos de idade, né? Eu tava pensando se tinha 9 ou 12, eu não tenho certeza. Mas com 12 anos de idade eu ia num clube, eu morava no Brasil ainda. Em São Paulo, eu nasci no Canindé, Paris, ali naquela área, né? Para quem é de São Paulo, deve conhecer. E ali tinha um clube, a Associação Portuguesa de Desportos. E eu adorava ir ali para nadar, né? Porque não é onde eu morava não era perto da praia. E quando eu saía quando acabava o dia, né? Eu saía e sempre tinha um tiozinho, eu chamava ele de tio, porque, né, jovem, né? Você sabe como é que era na época. Na saída ali para andar para casa tinha um tiozinho ali vendendo cachorro quente, né? E foi ali que eu entendi um pouquinho de trabalhar por comissão. Foi porque tinha um grupinho, eu tinha muitos amigos, né, que iam no clube juntos, mas tinha um pessoalzinho que não era muito amigo meu, assim, né, que gozava do tiozinho, sabe, gostava de zoar com ele ou, sei lá, falar algumas besteiras, né, coisa de moleque. E
eu fiquei interessado nisso. Por que, que ele não trabalhava igual meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, né? Eu fiquei interessado. Aí eu, né, aos poucos eu fui fazendo amizade, comia um cachorro quente de vez em quando eu tinha dinheiro. Eu nasci relativamente pobre, então, né, quando eu tinha dinheiro eu ia lá e conversava com ele enquanto eu estava comendo cachorro quente. E ele começou a me explicar as coisas, como funcionava. Ele comprava os cachorros quentes, o pão, fazia as coisas em casa, deixava tudo pronto e no outro dia ele vendia. Aí foi ali que eu comecei a entender do poder de comprar em, por preço baixo e revender por preço alto. E não tendo chefe, você não precisa ter o seu próprio horário, você trabalha de onde você quiser, né? Tecnicamente falando, no nosso caso aqui, trabalhar de casa ou da praia, onde você estiver. E ali eu fui aprendendo o poder da comissão. Né? Vamos lá para outro slide. Um, Na época de 94 e 95 eu descobri a internet. Muitos de vocês estão assistindo aí talvez nem lembrem dessa fase. E eu falei aqui, o que eu fazia? Eu só conhecia um website que era o ESPN. Era o único que eu conhecia. Então eu entrava lá. Isso, claro que o computador não era meu, não tinha dinheiro para computador nem nada, mas na época eu tinha. Acho que já tinha uns 16 anos nessa época. Se for fazer a conta, acho que eu tinha 16 anos. E eu trabalhava por. Eu trabalhava convencionalmente, porque só tinha isso, né, na minha época. Aí o que eu fiz? Aí tinha a secretária de um dos diretores da empresa e eu sempre fui muito apegado às pessoas, conversava bastante com as pessoas, porque eu tô sempre interessado nas histórias, né? Isso que me deixava muito. Isso que me dá aquela né? Eu não sei falar em português, mas isso que me dá aquele quero, né, levantar e conversar com as pessoas. Então eu via lá o pessoal, eu usava a internet dela, ela deixava entrar, eu ia no ESPN, pá. Aí, né, depois de uma semana eu falei, ok, é perda de tempo, né? Não tinha nada muito interessante ali. No começo foi, que legal, aí depois falei, não é muito interessante. Aí eu descobri message boards. Na época não tinha Facebook. Message boards era um lugar onde as pessoas iam e comentavam, conversavam sobre um assunto, né? Então eu estava aprendendo inglês, a internet era muito famosa já nos Estados Unidos, eu no Brasil, então era um lugar perfeito para mim aprender o inglês, né? Então eu entrava ali com essa intenção. Aí eu fui aprendendo que o tópico, certo? Presta atenção. O tópico da conversa não era tão interessante para mim. O mais interessante era os comentários. Eu sempre, no começo, já desde o começo eu aprendi isso. Os comentários eram as coisas mais importantes para mim. Por quê? Porque ali que eu descobri aonde estava a atenção. Por exemplo, se o tópico é sobre política, eu quero saber. Eu não estou interessado na política, porque político vai fazer o que político vai fazer, né? Mesma coisa com religião, qualquer tópico, né? Se for religião, o Papa vai fazer o que ele vai fazer, o pastor vai fazer o que ele vai fazer. O que me importa é os comentários, tá? Então tô passando isso como uma dica para vocês, para talvez, e eu espero que vocês
comecem a prestar atenção nos comentários. Vamos colocar isso no dia de hoje, tá? Tem Facebook, Instagram, YouTube, igual esse vídeo que você está assistindo. E também tem outros lugares aí, pá. O pessoal vai e coloca uma foto de alguém, ou a foto dele mesmo, ou dela mesma, e ou um vídeo, né? Ou esse próprio vídeo. E aonde está o meu interesse? Meu interesse está nos comentários. Por quê? Porque eu quero saber do que eles estão falando, né? O que é importante para as pessoas, como que eles estão pensando, aonde está a atenção deles, etc, sabe? O máximo de informação que eu posso pegar desses comentários é o que me é onde eu tinha interesse. E isso funciona muito bem se você aprender isso, aprender a pensar dessa forma, né? Eu digo, funciona muito bem com o trabalho de hoje, tá? Ok, já estou pulando direto para a internet guru. Gurus, o motivo que eu estou colocando aqui é que durante a minha trajetória, né, isso já no ano 2000, 2000 e pouco, começou essa ideia de dinheiro passivo, e eu sempre, depois que eu saí do Brasil, eu fui para os Estados Unidos, eu já, isso foi 95, eu já não trabalhava para as pessoas, eu trabalhava para mim mesmo, mas como eu trabalhava por comissão, tá? Então, se eu não vendesse nada, ou o que eu estivesse fazendo, por exemplo, um servidor em eu nunca trabalhei de servidor, mas só estou dando isso de exemplo. Mas aquelas pessoas que garçom é a palavra certa, né? Aquela pessoa não ganha nada aqui nos Estados Unidos, né? Não ganha salário em alguns lugares, mas ganha tips, gorjetas, certo? Então, esse é o tipo de trabalho que sempre me interessou, né? Eu infelizmente nunca fui garçom, gostaria de ser para poder falar mais sobre isso, mas nunca fui. Então, o que eu fazia? Eu contratava uma empresa de timeshares. Para quem não sabe, isso é casas e hotéis de vacation, de férias, certo? E eu vendia uma semana, né, para a pessoa, para o resto da vida deles, blá blá blá, e ganhava comissão. Então, se eu não vendesse, eu não ganhava nada. Então, tinha dia que eu passava sem ganhar nada, né? Mas por que isso é importante para mim? Foi importante para mim? Porque eu aprendi que quanto mais duro eu trabalhasse, quanto mais vontade de vender eu tinha, toda aquela vontade que eu gastava, aquele esforço que eu colocava em aprender as coisas, né? Em ficar melhor, né? Todo dia ficar melhor nas coisas, vinha diretamente pro meu bolso. Eu tava como é que... Ô pessoal, desculpa, acabou a luz aqui e eu tive que recomeçar tudo. Então eu só vou continuar onde. Desculpa, eu vou continuar da onde eu estava. Eu estava terminando de falar sobre o que eu aprendi com esse tipo de trabalho. E foi basicamente o seguinte: o importante de não trabalhar para os outros é que quando você trabalha para você mesmo, todo o esforço que você coloca em aprender uma coisa nova,
uma coisa interessante, aquele 1% por dia que eu falo sempre para vocês, aprende uma coisa por dia, aquele retorno vai ser totalmente seu, tá? Então, por que que eu tô falando desse negócio de comissão, né? Porque tudo que você ganha, você está ganhando para você. Você não tá em momento nenhum, indiretamente você tá, mas todo o seu esforço é para você, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar bem claro antes de acabar a luz aqui. Ah, então, eu queria deixar isso bem claro. E eu já vi que o vídeo está um pouco mais longo, então eu vou terminar ele por aqui e eu vou continuar ele na parte número 2. O nome do vídeo vai ser Trajetória Print on Demand, parte um, depois parte 2, tá bom? Então, obrigado por ter escutado, espero que tenha aprendido alguma coisa com isso. Mas a parte 2 vai ser bem mais interessante, tá bom? Obrigado.